Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês tudo que rolou no mês de março e abril, tudo que eu consumi de fato, assim, livros, filmes e séries, e falar um pouquinho sobre o que eu achei sobre cada um deles. Eu separei alguns tópicos aqui para comentar com vocês, e o primeiro deles é livros. No mês de março eu finalizei em dois livros, e o primeiro deles foi Em Termos dos Ossos da Meia-Noite, da Vi e Schwab, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, que foi um livro que eu comecei em fevereiro, ele é bem grande, né, tem umas 700 páginas, e tem vlog aqui no canal falando sobre ele, que foi o livro do mês de fevereiro, do meu clube com a Brenda. E já comentei mais lá, então se vocês quiserem ver mais detalhes, pode ir lá ver no outro vídeo. Mas dando uma geral, é um livro que eu gostei, eu gosto da premissa. São três vampiras lésbicas de linhas temporais diferentes, que no final eles só acabam se cruzando ali. Só que a construção da narrativa de cada uma foi meio cansativa, assim. Eu acho que acaba se repetindo, porque a gente tá vendo a história dessas três vampiras, né, se transformando em vampiras, e acaba que elas fazem as mesmas coisas, assim, né, esse processo de descoberta. Então fica meio cansativo essa repetição, mas o final vale a pena, eu acho que o final me agradou bastante, assim, me chocou. É um livro ok, mas, sei lá, eu dei, tipo, nota 3 assim, eu acho que ele poderia ter sido bem melhor desenvolvido. Nunca li nenhum dos outros livros da autora, tem vários famosos, né, aquele Vilão, o A Vida Invisível de Ed. Gostaria de ler, mas esse foi ok, sabe, foi um livro bem ok. E o que me fez gostar menos dele, na verdade, foi que ele é muito longo, ele tem umas 700 páginas e não tem a menor necessidade disso. Como eu falei, ele fica repetindo as ações, né, de cada vampira, e não tem necessidade de eu saber sobre a mesma coisa nessas 3 pessoas diferentes. Fora que a terceira pessoa, a Alice, é chatíssima, então, tipo, não agregou muitas coisas novas, sabe, essa experiência. Então foi meio mais ou menos. E o segundo livro que eu li em março foi Rivalidade Ardente, da editora Audi. E assim, se você não conhece essa história, né, de Rita Driver, você deve estar vivendo uma caverna nesses últimos meses, né, esse ano como um todo, porque bombou muito, assim, tanto a série quanto o livro, né, que saiu aqui esse ano só. Enfim, eu gostei demais, eu fiquei viciada, tanto no livro, porque, assim, ele é o segundo da série de Game Changers, só que só ele foi traduzido aqui para o Brasil, e eu peguei ele pra ler, mesmo pulando a primeira, porque a primeira história é de outro casal, que tem na série também, tem um episódio específico pra esse casal, que é muito importante pra trajetória do Ilya e do Shane, né, que são o canal principal de Rivalidade Ardente, mas que não interfere, entre aspas, nesse segundo livro. Então eu comecei pelo segundo, porque eu estava viciada por causa da série. Então, assim, fala sobre esse casal, né, esses 2 homens que são rivais dentro do rock, né, dos times deles lá, mas, né, são o casal nas escondidas. E, assim, a série é muito boa, o livro é muito bom, é bem parecido, assim, eu acho que se você ver a série, tá tudo bem, mas se você quiser alguma coisa mais picante ainda, você pode ler o livro. Acho que os 2 são muito bons separadamente, mas funcionam muito bem, assim, pra complementar. Eu amei muito, fiquei viciada. Até hoje eu fico pensando e vendo vários edits, assim, que tipo, mano, é perfeito, tipo, amo eles. E eu acho que a série ela trouxe um elemento, tipo, obviamente mais visual, né, então a gente tem ali os atores que são deliciosos, e eu tô viciada neles, assim, em qualquer lugar que eles vão, eu fico tipo: "Ai, delícia". Mas eles são muito fofos, assim, também, né, querendo ou não, off-screen, foi muito bom, assim, eu tô viciada, eu quero muito ler os outros livros, já até baixei no Kindle, mas esperando também a série se desenvolver melhor, mas eu amei muito. E aí no mês de abril eu comecei lendo um livro que eu queria há muito tempo. Ano passado, o outro livro dessa autora foi um dos meus favoritos do ano, e eu era apaixonada, tipo, na ideia de ter esse livro e de ler esse livro. Porque tem muitas pessoas que eu conheço que gostam muito e falam que é um dos melhores livros que já leram na vida. Então eu estava com muita expectativa. Talvez isso tenha me prejudicado um pouco, mas, enfim, eu acabei comprando numa venda que um outro criador de conteúdo fez no Instagram para poder ajudar as pessoas que perderam coisas numa outra enchente que rolou lá em Minas Gerais, que foi o Giratrinco aqui no YouTube, o Adalto. Eu amo as resenhas dele, ele fala muito bem sobre os livros, estuda muito, compartilha a sua opinião de uma forma muito sincera. Eu amo os vídeos deles, assistam. O livro que eu tô falando, né, que até agora eu não falei, é Amora, da Natália Borges de Polessa. Esse é um livro de contos que fala sobre relacionamentos entre mulheres, mas principalmente a parte romântica, né. Então aqui a gente tem muito relacionamento romântico,
entre mulheres lésbicas, sáficas, enfim. E é muito bonito, assim, a Natália ela separa em 2 partes. A primeira parte é uma parte que tem os contos mais longos, mais trabalhados, assim, e a segunda parte são contos menores. E foi na segunda parte que ele me perdeu um pouco. Os contos menores acabam virando quase que uma poesia. Eu não curti tanto, assim, mas os contos maiores eu amei. Eu fiquei muito emocionada, assim, com alguns pontos, com o jeito que ela relata essas relações entre as mulheres. E como sensível, assim, a forma como ela escreve, como ela descreve essas relações. Tem relações sobre todas as idades, assim. Tem um conto que fala sobre um relacionamento de uma avó de uma menina com outra mulher, de jovens que e tem muito da Natália também aqui, né, no começo. Essa é uma outra edição que saiu, depois de uma outra reimpressão, que tem no começo um textão, assim, da Natália no de 2022, sobre o processo dela mesmo de escrever esse livro e sobre lançar esse livro, enfim, que é muito legal. Eu já comecei o livro emocionada mesmo com esse relato da Natália, e falando sobre o processo de criação de alguns contos, né, a maioria. Então foi muito legal conhecer, assim, outro lado dela também, e me emocionar junto com ela, sabe, durante a leitura. Eu gostei bastante. E o segundo livro que eu li em abril foi o outro livro de contos, né, ironicamente. Ele foi de um clube do livro presencial aqui do Rio. Eu e a Brenda, a gente sempre quis ir nesse clube, só que a gente nunca conseguia ir na data específica dos encontros, então acabou que nunca dava, mas nesse deu. E o livro escolhido do mês de março foi Os Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É também um livro de contos, né, e ele vai retratar sobre a desigualdade no Brasil, assim, sobre as diferenças, de classe social, sobre preconceito, sobre violência, sobre esses relatos de sobrevivências, assim, no Brasil, assim. Até, tipo, quando a gente estava lendo e também conversando com as meninas sobre o que elas acharam, né, lá no clube, falavam muito que é muito próximo da nossa realidade, mesmo não tendo sido escrito, tipo, para ser do Rio de Janeiro, mas a gente consegue se colocar no lugar de várias situações que acontecem aqui nesses contos, sobre violência nas ruas, sobre pobreza, sobre miséria. Então é um livro muito, muito real, assim. A escrita da Conceição é muito crua, foi uma das coisas que a gente comentou também no clube, que ela é muito direta, assim, não vai esperando a romantização e nem nada muito aprofundado. Ela fala o que tem que falar mesmo, sem se preocupar com nomear muitas coisas, sabe. Ela vai ser muito direta aqui, e isso também é muito bom. Eu gostei, mas eu estava esperando um pouco mais também. Livros de contos eu acho que tem disso, tipo, tem uns que são muito bons, tem uns que mais ou menos, não precisava estar ali, mas no geral eu gostei. Eu acho que é uma leitura muito boa e necessária. E agora eu tenho que um outro livro que eu tenho aqui da Conceição, que é Pontos e Vicêncio, que dizem que é o que mais se conecta ali com a pessoa Conceição, né. Então também tô bem ansiosa pra ler. E aí o próximo livro de abril foi um livro que eu queria fazer um vídeo aqui para o canal, porque teve bastante feriado no mês de abril aqui no Rio, principalmente, né, porque teve feriado de Tiradentes, que foi uma terça-feira, e na quinta-feira aqui no Rio, é também feriado de São Jorge. Então eu queria ter feito um vídeo sorteando livros da minha estante para poder ler. Eu fiz até, tipo, gravei e tal, só que, tipo, achei que postar só um livro ficaria meio sem graça, então acabei não publicando, mas o livro que eu acabei sorteando foi O Ninho, da Betânia Pires Amaro. Ele ganhou o Jabuti de 2024 na premiação de contos, então assim, eu li mais de um livro de contos. Foram 3 livros de contos em sequência, cara, como é que pode? Mas esse aqui vai falar sobre maternidade, né, sobre essas relações familiares, e também gostei bastante. Eu acho que ele começa de uma forma muito impactante, que eu estava zero esperando. Eu nem lembro, na verdade, por que que eu comprei esse livro, mas eu acho que ele era para um outro clube que eu acabei não participando, enfim. Só que eu achei no sebo super barato ano passado e acabei comprando. Essa capa é maravilhosa também. No geral, eu amei, 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 amei até mais do que, tipo, Olhos d'Água, por exemplo. Eu acho que os contos são muito sensíveis e muito reais, assim, ele fala de uma maternidade de uma outra forma e de várias perspectivas também. Tem aqui mulheres, mães, falando sobre ser mãe, sobre gostar de ser mãe, sobre não gostar. Tem também sobre os filhos, né, o peso que isso tem para as pessoas, né, de ser filha de alguém. O engraçado foi que os contos que eu menos gostei foram os que têm relação com o pai.
Eu achava que era 100% focado sobre maternidade, mas também tem alguns contos que falam sobre essa relação de filhos com o pai, e foi os que eu menos gostei. Mas recomendo bastante, eu gostei muito desse daqui, foi uma experiência muito boa lendo, e abriu minha mente para muitas coisas sobre maternidade, né, ironicamente. Gostei muito. O último livro finalizado de abril, que eu comecei desde março, foi Garota sobre Garota: Como a Cultura Pop Colocou uma Geração de Mulheres contra Si Mesma, da Sophie Gilbert. Mas ele foi o livro escolhido do mês de março pro meu Cubo com a Brenda, né, vocês viram também no outro vídeo aí. E é um livro de ensaios da Todavia, que fala sobre aspectos da cultura pop que fazem nós mulheres sermos quem nós somos. Então aqui a gente tem uma divisão de capítulos que fala sobre, por exemplo, um capítulo sobre séries, como tais séries se relacionam com como a gente se veste, por exemplo, ou artistas, músicas, né, filme, reality show. Tem o capítulo inteiro também sobre paparazzi e pornografia. Tem muito sobre pornografia, porque eu acho que, assim, a pornografia rege muito o nosso mundo como um todo. E o capítulo da pornografia em si é muito pesado, gente, tem uns relatos muito absurdos. Eu acho que é um livro que você deve ler com calma, porque é um livro de pesquisa, né, é um ensaio que a Sophie, ela, né, monta uma curadoria de informações da cultura pop que, né, realmente como ela influencia a nossa vida. E como a gente quer se vestir como aquelas mulheres, como a gente quer ter o corpo que elas têm, né, o rito da magreza agora tá muito em alta. Então é isso, tipo, foi uma análise sobre essas tendências que variam desde os anos 80 até os anos 2000, 2010. É um livro muito, muito bom, só que ele é pesado, então vá sabendo isso, né, se você for ler, eu super indico, acho que ele é ótimo e tem umas informações, assim, que eu não fazia ideia sobre pessoas que eu até consumo, assim, artistas, né, então é muito importante pra gente também ler esses livros de não ficção, porque tu não sabe das coisas que tá acontecendo nesse submundo, assim, dos artistas, principalmente nesse caso, né, mas óbvio que não ficção cada um é de um jeito. Mas nesse específico eu acho que a escrita é muito boa e também ajuda muito, mas as informações que você colhe são muito importantes pra gente como mulher saber, sabe. Então, eu gostei demais, eu tô doida pra comprar ele físico, eu li ele no Kindle, que acabei, adiantando ele para o Clube, mas eu quero muito ter ele, porque eu literalmente rabisquei ele todo, né, assim, marquei todas as páginas, porque é muita informação relevante pra gente, então leiam, é muito bom, que eu fiquei sabendo de várias coisas, porque ele é bem pesadinho, sabe. E aí mudando pra categoria de filmes, eu assisti bastante filme nesses 2 meses, 12 filmes no total. Não vou falar de todos aqui, porque teve bastante filme ruim que eu assisti, e nem sei porquê, tipo, eu nem sou uma pessoa que assiste muitos filmes, mas acabou acontecendo. Mas eu vou falar dos meus 3 favoritos aqui. Um, eu já até comentei em outro vídeo aqui, que foi Hamnet. Eu amei muito e me emocionei muito. Eu acho que é um filme que retrata a maternidade e o luto de uma forma muito bonita. Nossa, gente, ai, eu amei muito e espero que todos tenham visto também. Quando estava no cinema, ontem também foi uma experiência assistir no cinema, assim, todo mundo estava chorando, todo mundo se emocionou junto. Acho que foi um filme que não tem como não gostar, sabe. Eu acho que tudo que tem ali dentro nos emociona de alguma forma, então eu gostei demais. E aí um outro favorito de filmes foi 20 anos depois. Eu não conhecia essa saga, né, tem vários filmes dessa série, assim, e agora eles estão relançando uma nova trilogia com Ralph Fiennes e enfim. E cara, esse foi muito bom, foi um dos favoritos. Ano passado a gente assistiu 28 anos de antes? Ai, não lembro. Só sei que tem um outro antes desse, que ele aparece também, o Ralph Fiennes. Esse é a continuação e vai ter mais um terceiro. E, cara, esse foi muito bom. Gostei bastante. Gostei bastante do vilão, assim, apesar de eu não ter gostado da primeira parte, assim, do filme, que tem sobre seita. Mas depois que ele vai se aproximando ali do Ralph, tipo, ele é impecável. Ele é impecável, gente, não sou esse ator, eu tô apaixonada por ele. E por todas as coisas que ele faz, desde o Conclave, tudo eu amo. E eu tô muito ansiosa pra ver ele como Snow também em Amanhecer da Colheita. Tá bem diferente, assim, do trailer, eu fiquei meio assim, porque tá diferentão, assim, o estilo, assim, da sequência de Snows que a gente conhece. Eu não sei, mas, tipo, eu tô ansiosa pra ver porque ele entrega, sabe, ele entrega a atuação, então eu tô confiando nisso nele, porque vai ser bom, eu sei que vai ser bom. Eu tô muito ansiosa.
Enfim, já falei pra vezes. E aí o terceiro filme favorito desses 2 meses foi The Drama, o Drama, né, que eu também assisti com a Brenda. Cara, muito bom. Realmente vale o hype de todo mundo que tá falando. É um filme engraçado, apesar de tudo. Ele é um filme de drama, né, não é suspense exatamente, mas você se sente, assim, incomodado com algumas coisas, porque a trilha sonora é muito boa. Tem uns efeitos sonoros, assim, em momentos de, reflexão, de conversa, que tu fica assim: cara, é muito bom. Eu não vou falar muito, porque acho que mas apesar que ele também não precisa ficar falando sobre ele, né, assim, tipo, porque o que que é o filme, né, o Robert Pattinson e a Zendaya vão se casar, e aí numa roda de conversa, assim, entre amigos, eles conversam sobre a pior coisa que eles já fizeram na vida. E aí a Zendaya fez uma parada lá que todo mundo fica, assim, chocado, gag de la gag mesmo, e no momento que eu vi, eu falei assim: isso aí é realmente uma grande coisa. Acho talvez para os estadunidenses sim, né. Mas aí tem todo fica uma maluquice lá do filme pra você resolver se ao casar, se não vai casar, sobre perdoar, enfim, sobre seguir em frente, segundas chances. Então é bem legal, gostei bastante. Zendaya, eu te amo. Robert Pattinson, ele tá um fudido nesse tipo assim, ele tá muito bom, muito bem, né. Pô, atua muito bem. Só que esse personagem do acho que é Michael o nome dele. Nossa, gente, horrível. Personagem de conto e um frouxo mesmo. E 2 também especiais que eu assisti, não são filmes, mas são especiais, foi o especial da Hannah Montana, de 20 anos de Hannah Montana, que eu gostei, mas eu achei que ia ser outro jeito, assim. Achei que ia ser outra coisa, esse filme da Hannah Montana. Mas, ok. Foi legal. E o show do Harry Styles também, que eu amei muito. Inclusive, eu já vou até adiantar aqui que os meus vícios de música desses 2 meses foi o álbum novo do Harry e do Zayn. Principalmente do Zayn, assim, eu acho que é mais a minha vibe, então eu fiquei mais ouvindo mais vezes. Mas eu tô muito ansiosa pro show do Harry e do Zayn também, eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. Então, tô muito feliz que eles estão vindo para o Brasil esse ano. E, inclusive, hoje é Dia das Mães, eu tô gravando esse vídeo, faz 12 anos que eles vieram para o Brasil, que foi bem no Dia das Mães também, com Rest in Peace, Liam Payne, e amo muito, tô muito ansiosa para os shows também. E aí de séries, eu assisti mais continuações de temporadas novas que chegaram. Eu assisti a terceira temporada de Shrinking, que gente, se você não assistiu essa série, assista, é a melhor série de comédia/drama que você poderia assistir nesse momento. Eu acho que é muito bom, gente. O Harrison Ford, eu sou apaixonada nele, ele é muito engraçado, o timing de comédia dele é impecável. Eu amo o cara de How I Met Your Mother também, que agora eu esqueci o nome, mas ele é o principal da série. Mas eu amo a série no geral, né, eles são terapeutas e então você vai esperando já situações bem reflexivas e enfim, mas também espere muita comédia, assim, eu literalmente morro de rir. 1 minuto e o outro minuto depois eu tô chorando. Então, assim, é muito bom, assisto na Apple TV. As séries da Apple TV são muito boas, eu recomendo todas, assim, eu já assisti várias e eu amo. Outro também de segunda temporada que eu assisti foi The Pitt, que eu não gostei. Acho que a primeira temporada é muito melhor. Acho que eles se perderam em algumas coisas ali, que as histórias narrativas ficaram do caralho, assim, acho que quase ninguém salvou ali, de verdade, assim, eu gosto muito da primeira temporada. Acho que nessa temporada o principal lá tá um saco, tá um chato. Essa história dele de querer se matar, gente, ai, muito chato. E o jeito que ele tratou as mulheres também nessa temporada foi ridículo. E o pior pra mim é, tipo, saindo um pouco da série em si, é ver ele no off também fazendo um monte de merda e ele sendo um dos produtores e por isso agora ele meio que tá influenciando para quando ele falar sobre esses temas, assim, não gostei, eu não gostei mesmo. Mas eu vou assistir a segunda temporada pra não sair. Uma série que eu comecei e já terminei, que é bem rapidinha, foi Juntas e Separadas no Globoplay. É uma série brasileira que eu assisti com a minha mãe, inclusive. Muito legal, gostei bastante. Falam sobre essas mulheres já nos seus 40 e poucos anos, que estão em busca de amor. Praticamente todas elas são separadas, assim, né, divorciadas e, enfim, com seus filhos já, outras não. E é bem legal essa dinâmica, assim, dessa amizade. É tipo um Sex and the City brasileiro, vamos colocar assim. Eu acho legal, só que, tipo, bem subúrbio do Rio de Janeiro. Não subúrbio, porque elas moram tem uma que é jornalista, apresentadora, e ela mora, tipo, frente à praia, perto da praia, sei lá. Mas, tipo, elas se encontram num barzinho em Copacabana e, enfim, é bem legal essa dinâmica delas se encontrarem,
falar sobre a vida, enfim, marcar encontros e, tipo, sair com vários homens e mulheres também. Então, assim, eu gostei bastante, não estava esperando, mas minha mãe começou a assistir, ela ama assistir as séries da Globoplay. Sentei do lado dela, foi no dia desse feriado, que eu acabei não gravando vídeo, e fiquei assistindo com ela o dia inteiro. Muito bom, recomendo. E já quero a segunda temporada também. E uma minissérie que tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre uma minissérie da Prime, que é All About Her Fault. E eu estava, tipo, viciada em minissérie, eu comecei essa, comecei e terminei, que é Daily dela, da Netflix. Só que eu não tenho nem comparação, assim, All Her Fault é bem melhor do que Daily dela. Acho que Daily dela, esse nome é ridículo. Daily dela tem uma premissa muito boa, só que ele vai se perdendo ali no meio do caminho, que eu não sei o que aconteceu, gente. Só sei que no final foi muito ruim e eu não gostei. Ainda bem que é curta, né, minissérie. Então, assim, achei que mas enfim, né, foi isso, eu vi e foi aquilo. E aí, os tópicos meio que já acabaram. Mas eu queria mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei/ganhei nesse ano de 2026, né, eu não sei exatamente quando que eles chegaram cada um aqui. Só que eu queria mostrar, porque eu acho que eu não mostrei nenhum deles em nenhum vídeo desse ano. Então, queria falar sobre eles, assim, só quando que eu comprei e onde que eu comprei. A maioria aqui foi livro de selo, o que é bem legal. Eu tô conseguindo comprar bastante livro nacional, baratinho, tipo R$ 10. Então, é muito bom, que eu não gasto tanto, né. Tipo, eu não lembro, acho que eu não comprei nenhum livro na Amazon esse ano ainda, por exemplo. Então, isso já ajuda. E, enfim, eu tô participando de vários sebos aqui do Rio, e é muito prático, assim, a entrega e os valores e, enfim, é muito bom ter contato com esses livros também. E são livros que, assim, eu já queria e não comprava por falta de oportunidade, mas acabei conseguindo comprar eles no sebo, porque é muito foda. E aí, então, não consegui nenhuma daqui, só vou lembrar eu só lembro desse daqui, que foi o Samuel que me deu, na verdade. Eu pedi pra ele me dar um livro de presente, porque eu queria um livro novo e eu peço e ele compra. Então, eu dei várias opções pra ele e ele resolveu me dar Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. É a continuação, entre aspas, né, porque ele tem essa trilogia da Terra de Torturado, e que foi o meu livro favorito do ano passado, então ele resolveu me dar esse. Essa capa é belíssima, gente. Folhice. E ele tem uma texturinha também, tipo, olha, de livro da Todavia, né, geralmente. Uhum. Não vou me estender sobre sinopse nem nada, só vou mostrar mesmo, tá. E aí outro livro que eu comprei no sebo, eu comprei 2 livros do Stefano Volpe. O primeiro foi Beijo do Bini e o segundo foi Santo de Casa. Eu já quero ler Santo de Casa há muito tempo. Ele foi um dos primeiros livros, assim, do Clube da Bruna e eu não acabei participando, ou da pessoa já estava, mas enfim, eu fiquei muito curiosa. Fala super bem dele e é um livro muito curto, assim, tem menos de 200 páginas, e eu tô bem ansiosa pra ler. Só que eu tô com das leituras em andamento, que também posso falar, inclusive esse vídeo. Então ainda não consegui pegar pra ler, mas com certeza vai ser um dos próximos. E aí, como eu falei, eu também, né, comprei Amora, né, esse ano. E ganhei Efeito Urano, da Fernanda Young, de um dos sorteios dos membros do Clube da Bruna. E eu estava numa sequência muito sáfica, só que eu não consegui ler esse livro aqui, porque a escrita é meio difícil, assim, e geralmente eu leio no ônibus, eu não estava conseguindo pegar no ritmo. Então eu parei, né, dei uma pausa pra ler depois, mas eu com certeza vou ler ainda esse ano. Só preciso ler com mais calma em cada, sabe, tipo, igual os livros da Clarice, eu acho que se tem uma coisa que você precisa prestar mais atenção, e no ônibus é complicado, né, gente. Outro livro que eu comprei e eu inclusive estou lendo, depois da viagem da Bahia, eu levei ele, né, pra poder ler lá, porque eu sabia que a gente ia no Museu do Jorge Amado, e eu já queria ler esse livro há muito tempo, eu comprei, tipo, o mês passado esse aqui no Sebo, numa maior sorte, que foi Capitães de Areia. Eu já tô na metade dele, e ele é bem pesado, assim, eu até parei aqui, porque no capítulo que eu li teve, tipo, um estupro, assim, que eu fiquei meio mas eu terminarei esse mês de maio, com certeza, só que tem aqui de leitura de ler, do clube. Comprei O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, porque eu preciso de ver,
e reganhar esse livro para uma das disciplinas do meu curso. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu estou fazendo minha especialização de jornalismo cultural na UERJ, e uma das matérias desse semestre é literatura e jornalismo, e a avaliação, né, a primeira avaliação é uma resenha crítica desse livro aqui. Ele é muito curto, tipo assim, tem 60 páginas. Tem 60 e pouquinhas páginas e, tipo, tem várias páginas que são figuras. Então, ele é uma leitura rápida, só que ela já falou que é importante ler mais de uma vez, pra poder, né, pegar essa opinião bem poupada, porque é uma leitura difícil, né, Saramago é uma leitura difícil. Então, ainda preciso ler, inclusive, que é pra esse mês. Aí, outro livro que eu comprei foi Mata Doce, da Luciane Aparecida. Inclusive, ela é namorada, esposa, não tenho certeza, né, ela está num relacionamento com a Natália Borges Banhos, que é bem legal. E por isso até que eu comprei. Essa capa é muito linda, gente. É da Alfaguara. Ele é bem grandinho, ainda mais que ele é maior, assim, sabe, de tamanho. Mas eu lerei com certeza esse ano, acho que já ouvi falar bastante desse livro, então tô bem curiosa. E o último livro que eu peguei, assim, sebo esse ano por enquanto, né, foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Também foi, né, diário, um sebo. E ele da Astral Cultural, também é um livro grande, assim, de comprimento, então ele demanda mais tempo. Mas a diagramação dele é bem boa, assim, espaçado. Eu acho que ele é mais feito de ler, apesar do tema, né, não ser tanto. E aí, já que eu já tô aqui, vou comentar com vocês o que eu tô lendo nesse momento. E na verdade é Capitães de Areia, já tô lendo na metade, assim, mais ou menos. E eu comecei Ecos da Floresta, que é o livro do mês de abril, no meu clube com a Brenda. A gente não conseguiu se encontrar esse mês, né, mês passado, também atrasado os nossos encontros, mas a gente vai juntar 2 para poder se encontrar no final desse mês. A leitura do mês de maio, que é sobre maternidade, que é o livro Trilha Única. E então a ideia é ler esses 2 livros pra no final do mês a gente conversar sobre os 2. Então eu preciso dar uma corrida, inclusive Capitães de Areia vai dar uma pausa agora pra poder ler esses outros, apesar de estar gostando bastante, tá, não é questão de nada, é só porque como eu tenho clube, eu preciso ler os do clube pra encontrar com ela. Então, ele vai dar uma descansada nesse momento. E é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado, eu falei pra caramba, porque morrendo de calor, que eu fico nervosa pra falar, assim, e ainda mais que minha voz tá horrível, espero que ela fique muito ruim depois do resultado. Mas espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo também o que que vocês mais gostaram, né, quais são os seus favoritos de março e abril, livros, de série, de filme, de tudo, que eu vou adorar saber. Se você gostou também, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal se você não for inscrito. E muito obrigada mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.